Aleluia. Senta no teu lugar. Abre tua Bíblia em Filipenses capítulo 2. A partir do versículo 1. Aleluia. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1, diz o seguinte: portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, e então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Fecha teus olhos, Pai. Mais uma vez, te oramos aqui, te agradecemos por tudo que o Senhor é na nossa vida, por tudo que o Senhor faz. Ô Senhor, o Senhor é maravilhoso. Pai, que eu suma daqui e a tua voz, a tua palavra resplandeça sobre nós. Fala através desse cano, Senhor, tão falho, cheio de defeitos, mas o Senhor está presente. Jorra da tua água viva sobre nós, apesar de mim, Pai, em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem de hoje, eu queria que você fizesse essa pergunta para a pessoa que está do seu lado: para onde minhas ações estão me levando? Faz essa pergunta para a pessoa do teu lado. Para onde minhas ações estão me levando? Por que eu não fiz essa pergunta? Por que você não fez essa pergunta para você mesmo? Por que eu pedi para você fazer a pergunta para a pessoa que está lhe vendo, e não para você mesmo primeiramente? Porque muitas vezes as nossas ações nós não vemos, principalmente as ações negativas, mas as ações positivas muitas vezes nós vemos, né? Aí agora você pergunta para si mesmo: para onde minhas ações estão me levando? Fica nessa pergunta para meditar. E essa carta ao povo de Filipos, à igreja de Filipos e Filipenses, Paulo, ele simplesmente fala, dá uma exortação poderosa para o povo da igreja. E essa carta, ela simplesmente serve para nós como um alerta, como um estilo de vida, como uma mudança de mentalidade. Ou se já está nessa mentalidade, um aprimoramento do estilo de vida que nós estamos. E Filipenses capítulo 2, 7 e 8, pegando logo de início, eu coloco: pelo contrário, ele se esvaziou. Quem se esvaziou? Jesus, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecendo em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz.
Só que se a gente for lá em João capítulo 1, versículo 1, fala que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ei, esse mesmo verbo, ele se tornou forma humana. Ele se humilhou, ele pegou e disse: eu preciso, eu vou, porque o meu povo eu vou salvar, eu vou resgatar. E o que é que tem a ver com as minhas e as suas ações? Porque as nossas ações, muitas das vezes, transformam, através do estilo de vida que nós temos em Cristo, transforma a vida de outras pessoas. Só que quando as nossas ações são contrárias à palavra de Deus, tem alguma coisa que vai levar alguém para o lugar errado. E o verbo que se fez carne, lindo e maravilhoso, cheiroso, ele nos dá essa palavra poderosa para que a gente viva de uma maneira como ele quer. Que a gente pegue nossos erros, nossas falhas e tente não errar mais. Você entendeu? Tente não errar mais. Meu irmão, minha irmã, você vai errar, mas tente não errar. Não se aprofunde em errar. Em João capítulo 1, versículo 10 e 11 diz: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele simplesmente se fez homem, se fez carne, veio até o mundo, pregou o evangelho, viveu com os humanos. Ele vive até hoje em forma de espírito. Mas quando ele veio como carne, teve gente que não o reconheceu, teve gente que não o seguiu, teve gente que o massacrou, teve gente que o humilhou. Sabe quando é que a gente massacra, humilha, que a gente não conhece Jesus? Quando a gente não segue aquilo que ele manda a gente seguir. Quando a gente simplesmente pega o nosso eu e faz do nosso jeito. Quando a gente simplesmente pega a nossa maneira pecaminosa de viver e continua com ela. Para onde as minhas ações estão me levando? Isso foi uma pergunta que eu fiquei levando em mim e dizendo: Jesus, para onde as minhas ações estão me levando e estão levando outras pessoas? Eu já vi vários testemunhos de pessoas que se dizem pastores, que se dizem líderes, que se dizem crentes, que se dizem cristãos, que estão com ações totalmente deturpadas da palavra de Deus, que estão com ações totalmente contrárias àquilo que Jesus quer que nós vivamos. Mas eu não vou me ater a isso, eu vou me ater às ações que Jesus quer que a gente viva. E é isso que importa. Porque eu creio e declaro em nome de Jesus que Cristo é o tema. Não tem sequer um pé de pessoa que vai viver com ações contrárias àquilo que Jesus quer. Amém? E quando Jesus, ele se fez humano, se entregou na cruz, por mim, por você e por toda essa sociedade que está aí fora, ele não fez de qualquer jeito, ele não fez de qualquer maneira. Jesus tem sentimento, e alguns dos maiores sentimentos de Cristo, eu separei 3, senão a gente pode pegar até 4, mas eu separei alguns, primeiro desses sentimentos que eu levo para a minha vida, é que Jesus, ele simplesmente renunciou à forma de Deus, e se fez carne aqui na terra, para simplesmente salvar os perdidos, salvar os oprimidos, salvar aquele camarada que talvez vai passar ali na frente cheirando droga, mas alguém precisa ir até ele e falar de Jesus. Talvez ele já ouviu, mas ele precisa reescutar. E Jesus, ele simplesmente renunciou. Ele renunciou quando nos julgou ser igual a Deus, como diz lá em Filipenses.
Ele se esvaziou da sua glória. Ele simplesmente disse: Deus, Pai, eu vou no lugar dos teus filhos, dos meus irmãos, dos teus filhos. A que ponto a nossa vida está regrada com isso que Jesus fez para nós? A que ponto, até quando, até que momento na nossa vida, a regra da nossa vida, a regra do jogo, que é essa vida que nós temos, está nessa palavra? Até que ponto? Porque muitas das vezes a gente pega aqui, ó, o ponto principal não são essas 4 paredes que nós estamos. Porque ser cristão aqui dentro dessas 4 paredes é fácil demais. O ponto principal, como o pastor Leandro falou no culto anterior, é na segunda-feira, é amanhã. É onde você mora, é na sua casa, é na minha casa. É naquelas 4 paredes lá, daquele apartamento pequeno. É na sua casa de luxo, irmão. Eita glória. É no seu trabalho. É quando você sai na rua, quando você sai no carro e você leva um tranca, você baixa o vidro e fala tudo que queria falar. Até que ponto nossas ações têm mudado a vida de outras pessoas? Porque, vou dizer uma coisa para você, as nossas ações sim mudam de qualquer maneira a vida das outras pessoas. O problema é para onde está mudando. O problema é para onde está mudando, para o reino de Deus ou para o inferno. Eita, gente. Todas as nossas ações determinam alguma coisa. Todas as nossas ações vão determinar alguma coisa. E a primeira ação, sentimento que Cristo fez por nós foi renunciar a forma de Deus, se fez humano, morreu numa cruz, ressuscitou ao 3º dia e nos curou, e nos libertou, e nos salvou, e nos redimiu. A Bíblia diz que Ele não teve como usurpação o ser igual a Deus. Isso significa que Ele mesmo, tendo a sua natureza de Deus, Ele não usou para a sua própria vantagem. Ele simplesmente: eu vou como carne, eu vou como homem, eu vou mostrar a meus irmãos, meus filhos, que se eu posso, eles também podem. Não pecar, viver em santidade, em busca da santidade. Outro sentimento de Jesus, nesse meio termo aí, foi humildade. Jesus, ele foi humilde, ele é humilde. Ele assumiu a forma de servo. E servo, ele serve. Jesus, ele se tornou semelhante aos homens e foi reconhecido em figura humana. Pelos tempos lá atrás, em figura humana. 2024 anos atrás, 1900 e alguns anos, porque ele teve os 30 e poucos anos de idade, como os teólogos dizem, né? Mas Jesus, ele simplesmente se fez forma humana. Para quê? Para que a gente estivesse aqui hoje, com o coração quebrantado, com o coração contrito, com o coração a ser moldado, com a mente para ser moldada, para viver aquilo que Jesus quer que a gente viva, para que nossas ações façam a diferença para o bem das pessoas. E outro terceiro sentimento, e outra terceira situação de Jesus, ele simplesmente obedeceu. Jesus, ele obedeceu até que ponto? Até que ponto nós obedecemos a vontade de Deus? Até que ponto nós obedecemos aquilo que Jesus tem para nós?
Porque Jesus, ele obedeceu até o ponto de uma morte de cruz. A sofrimento aqui na terra, viveu que ninguém aqui passou e nem vai passar. Mas ele obedeceu. Muitas das vezes a gente está passando por situações difíceis e a gente simplesmente, vou obedecer, mas não. Vou chutar o balde, pau da barraca. Será que é isso mesmo? Será que é o Evangelho? A ação real do Evangelho que a gente diz viver tem que ser dessa maneira? Tem que ser da maneira, do jeitinho brasileiro? Ou tem que ser na íntegra? Tem que ser na real? Tem que ser como Jesus quer. Ele amou tanto a mim e a você, que Ele se entregou na cruz, nesse amor extraordinário. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que não tinha pecado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nossas ações estão contribuindo para o bem desse texto de Deus maravilhoso? Ou está contribuindo para qualquer outra coisa, menos para essa obra de Deus? No culto de domingo, 7:30 da noite, 8 horas da noite, vai vir só assim O diácono Ed, quinta-feira passada, pregou uma palavra extraordinária e uma frase que eu não vou pregar de novo, que ele disse: se você quiser ver, meu irmão, vou dar um gostinho, vai lá no YouTube, chegar em casa, cultua a quinta-feira, se você não veio na quinta-feira. Meu irmão, que palavra poderosa. Mas uma frase que ele deu, que eu vou deixar só o spoiler, foi: sirva como Marta com o coração como o de Maria. Como é que Maria sabia disso? Porque Maria entrou perto de Jesus. Maria teve intimidade com Jesus. Marta também teve, mas muitas vezes ela ficou, meu nordestinês, meropeada, ela ficou cega para fazer as coisas do momento. Ei, tem coisas que no momento faz depois. Se preocupa com as coisas celestes. Talvez Jesus vai falar com você fisicamente, audivelmente hoje, e talvez não seja mais possível. Por que eu estou dizendo isso? Porque com Maria, talvez aquele momento foi um dos últimos. A gente não sabe quanto tempo a gente vai restar aqui na terra. Então, meu irmão, te prega os ouvidos a ouvir a palavra de Deus. Prega os teus ouvidos a reconhecer Jesus. Prega os teus ouvidos a reter aquilo que Jesus é. As suas ações, as minhas ações, determinam quem você é e quem eu sou. Não, o que determina quem eu sou é o que eu digo que sou. Não. O que determina quem você é como você age em todas as situações. Situações boas determina quem você é. Situações difíceis também determina quem você é. E quem você é? Mateus capítulo 16, versículo 24, diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? E outra pergunta que eu faço agora é: como ser semelhante a Cristo no mundo de hoje, no tempo de hoje? Como é ser semelhante a Cristo? Como eu posso ser semelhante a Cristo no tempo de hoje?
No tempo que tudo está nas nossas mãos, no tempo que a gente gasta muitas vezes mais tempo com o celular, em rede social, do que lendo uma palavra. No tempo que tem tudo no celular, no smartphone. Como é ser semelhante a Cristo no tempo de hoje? Quem quiser perder a sua vida, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem quiser perder a sua vida por minha causa, a salvará. Quem quiser salvar a sua vida, ei, meu irmão, é interessante que desde lá do início, desde Adão e Eva, quando comeram aquele fruto proibido, eles simplesmente, depois daquilo, a gente reconheceu o bem e o mal. A gente hoje pode reconhecer eles, reconhecer naquela época. Eu não sou tão velho assim. Nem Matusalém. Mas desde que eles pecaram, que eles descobriram o conhecimento do bem e do mal, a gente entende esse texto aqui, de salvar a sua vida. Ei, se a gente tem um livre arbítrio, a gente tem o direito de escolher, de salvar a nossa vida ou perder a nossa vida. É isso que Cristo está mostrando. Só que se eu salvar a minha vida, eu vou para o inferno. Se eu perder a minha vida, as minhas vontades, e colocar as vontades de Deus no centro da minha vida, aí é outra história. E para ser semelhante a Cristo no mundo de hoje, a gente tem que fazer muita escolha. A gente tem que determinar muitas nossas ações. Tem ações na nossa vida, eu já errei muito, continuo a errar muito. Mas reconhecer erro é um degrau que você sobe. E para a gente ser semelhante a Cristo, a gente tem que saber reconhecer erro. A gente tem que saber perdoar. A gente tem que saber pedir perdão. A gente tem que saber que errado é errado, certo é certo. Não tem meio termo, nos termos de Jesus. Na regra de Jesus não tem meio termo. Ou você quer viver com Cristo, ou você não vive com Cristo. É pay-buff. Não tem, mas será se eu fizer só isso aqui? Se eu botar o pezinho na lama só um pouquinho aqui? Não. Se você botar um pezinho um pouquinho na lama, você já está na lama, já está todo lambuzado. Viver ser Cristo é mandar a lama fora. É pegar a VAP, o jatozinho aí. Sai lama, eu não vou pecar. José, com a Potifona, a mulher de Potifar. A mulher foi lá, ó. Vem cá, José. Vem cá, José. Vem cá, José. Vem para aqui, José. Potifar foi dar uma voltinha. Vem cá, José. José está repreendido. E saiu correndo fora. Ser semelhante a Cristo, muitas das vezes, é ser taxado como besta, como bobo, como chacota. Ser semelhante a Cristo, muitas vezes você vai perder amizades. Ser semelhante a Cristo, você vai dizer verdades e vai doer em pessoas, com amor, vai doer em pessoas, e essas pessoas você vai descobrir que não são seus amigos. Ser semelhante a Cristo é você ser com o seu amigo, ó, como o ferro afia o ferro, o amigo afia o seu companheiro. Ser semelhante a Cristo é você viver na verdade. É você viver sem meio termo. É verdade, e a verdade é a palavra, e ponto final. Lucas capítulo 14, versículo 33 diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo, tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Isso é Jesus falando. Se você não renunciar a tudo. Mas aquele negocinho não. Daquele, não. Aquele pecadinho, aquela conversinha que eu gosto, não. Ali
eu fico aqui no offline. Tudo. Se a gente não renunciar a tudo na nossa vida, o que nós queremos, e trocar pelo aquilo que Jesus quer, não tem jeito. Lucas capítulo 14, aí a gente volta um pouquinho, 26, 27. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e até a própria vida, não pode ser meus discípulos. 7 exemplos. 7 situações que a gente muitas vezes ama mais do que a própria palavra. Pai, mãe, filhos, filhas, irmãos, irmãs e nossa vida. Isso é muito sério. Aí o que é que Jesus diz? Não pode ser meu discípulo. Se essas pessoas na sua vida estão acima de Jesus, Jesus falou: a gente não vai amar mais pai, mãe, menino, periquito, papagaio. Não, vai amar sim, a menos que Jesus é o centro, amém? Jesus é o centro da nossa vida. Ele tem que ser, ele deve ser. E quem, ainda continua, e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. O caldo não é nem de Cássio, o caldo é de Jesus. Porque podia ficar com raiva de mim, eu falasse aqui um caldo grosso, você vai ficar com raiva de mim, eu vou fazer um coraçãozinho em você, vou dar um abraço, dar um cheiro, e depois a gente se resolve. Mas com Jesus, meu irmão, com Jesus, o bagulho é doido. O negócio é doido. Ser semelhante a Cristo é entregar-se a Ele. Entregar algo a alguém. Vem cá, Lucas. Aí eu entrego isso que está aqui a Lucas. É só emprestar. Eu entrego a chave do meu carro a Lucas. É dele. É só emprestado, viu, gente? Tem um monte de letrinha para pagar misteriosa lá, e Lucas não tem condições de pagar. Se eu entrego algo a Lucas e digo é dele, acabou-se. Não é? Eu não tenho nada aqui, Lucas, no momento. Mas depois eu te dou. Tem um monte de letra para pagar também, poxa. Semelhante a Cristo é entregar a Ele a nossa vida. E se eu entrego algo a alguém e digo é teu, como é que eu peço de volta? Se eu entrego a minha vida a Cristo e digo, Jesus, toma o controle, é tua, como é que eu pego de volta? Como eu pego de volta? Só que muitas das vezes a gente está pegando de volta quando a gente quer fazer as nossas vontades e escolhas. As nossas ações estão cooperando para o quê? Entregar-se a Cristo é muito mais do que uma emoção, é muito mais do que um desejo, é muito mais do que uma vontade, é mudar, é ser novo de novo, é o vaso novo, é o vinho novo em odres novos. Quando Jesus ele quer, ele habita em você, amém? Mas não deixa o odre velho com um vinho novo, porque a palavra de Deus diz que ele estoura, ele quebra. Deixa o vinho novo que é Jesus, com a mudança de vida, com a vida nova em Cristo, que é você, que sou eu.
Ser semelhante a Cristo é entregar-se a Ele, é renunciar, é entender que quando eu entrego a Ele, eu não posso pedir mais de volta. O que é preciso renunciar para seguir a carreira? Muitas das vezes você vai renunciar, muitas das vezes não, todas as vezes você vai renunciar o seu eu. O seu eu, você precisa renunciar. As suas vontades e colocar as vontades de Cristo como suas. Colocar as vontades de Deus na frente de todas as coisas. Romanos capítulo 12, versículo 1. Iniciei o culto com esse texto. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Oferecer sacrifício vivo a Deus é simplesmente essa vidinha aqui, ó, que eu tenho, que você tem, é dizer: Jesus, é tua, faz o que quiseres, o que bem entenderes. Aí quando vier aquele fecha passado no trânsito, nem o vidro você vai baixar mais, a não ser que o carro tenha sem funcionar o ar-condicionado, porque senão vai morrer de calor. Mas quando vier o estresse, em algum momento, aí você vai ver: eita glória! Quando vier alguma situação delicada, aí você vai saber como agir. Não é agindo da maneira anterior, carnal, morta, no mar do esquecimento, não. É agindo com as ações que vão determinar um futuro para a sua vida e para a vida do outro. Ações determinam o futuro da sua vida e da vida do outro. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ei, viva dessa maneira. Agora não vive mais eu. Cássio era um cara, meu Deus, era horrível. Ainda tem muita coisa a melhorar. Mas, mano, gente, o Cássio lá de trás não é o mesmo hoje. O Lama lá de trás não é o mesmo hoje. Você lá de trás não vai ser o mesmo hoje. Por quê? Porque fui crucificado com Cristo. Porque você foi crucificado com Cristo. Os seus pecados ficaram crucificados com Cristo. Viva de acordo com aquilo que você decidiu ao entregar sua vida a Jesus. Por isso que eu disse agora há pouco que entregar-se a Jesus não é por emoção. Entregar-se por Jesus tem que ter muita firmeza no pensamento. Por quê? Porque quando a gente quer viver uma mudança de vida com Cristo, o pecado fica para trás. As escolhas erradas ficam para trás. O apontar de dedo fica para trás. Toda espécie de pecado fica para trás. Por quê? Porque viver com Cristo, como o pastor sempre fala, muitas vezes falou aqui de peso extra. Não precisa, para viver com Cristo, não tem como carregar peso extra nas suas costas. Coloque esses pesos extras no mar do esquecimento. Entregar a vida a Jesus é muito mais do que uma simples decisão, é uma mudança de vida. É muito mais do que levantar de mão,
é muito mais do que simplesmente vir aqui na frente. É mudança de vida. Tem que ser mudança de vida. Não tem como, não é da espécie de cristão viver como cristão fazendo coisas passadas. Não é da espécie rara de cristão viver como cristão fazendo as coisas erradas passadas. Ser semelhante é compromisso de vida. Eu sou semelhante a Cristo, eu entreguei minha vida a Cristo, eu sou cristão, pequeno Cristo, semelhante a Cristo. É compromisso de vida. Não tem meia balança. Ou alinha o compromisso, ou alinha o compromisso. E compromisso é estar na presença. Como assim? Quando eu entrego minha vida a Cristo, quando eu pego esse compromisso com Cristo e digo, minha vida é tua, Deus. A partir de hoje eu não vou viver mais como o Cássio antigo. Eu vou viver agora de forma diferente, conforme a tua palavra. Esse manual diário. Manual diário. Não é manual de domingo. Não é manual de quinta-feira. É um manual diário. Viver como Cristo é todos os dias ter uma mudança de vida, ser semelhante, é ser renovado através dessa palavra. Mas como é que eu sou renovado se eu não abro ela? Ou espero o domingo, espero a quinta? O de hoje, como diz, é culto de celebração. É celebrar a semana que passou, é celebrar a semana que há de vir. E se a gente celebra hoje, nos dias posteriores e anteriores, a gente busca na palavra. A gente tem tempo com Deus. Mais importante de você estar aqui hoje, é na semana você buscar o seu tempo com Deus. Eu disse mais importante, eu não disse que não é importante. Que vai chegar alguém e vai dizer, eita, o pastor disse que é melhor eu estar em casa lendo a Bíblia do que eu ir para a igreja. Mais importante do que apenas o domingo é a gente pegar minutos, horas por dia na presença de Deus. Ser semelhante é compromisso de vida e compromisso é estar na presença. Obediência a Jesus em meio à adversidade é a forma eficaz de sair da zona de perigo. Que zona de perigo é essa? É a zona do pecado. É você viver conforme, eu viver conforme o Cássio antigo. E o Cássio antigo pecava muito mais do que peca hoje. Ah, Cássio ainda peca hoje, ainda é troncho. Mas vai se endireitando. Obediência a Jesus em meio à adversidade é uma forma eficaz de sair da zona de perigo. Em Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. Obediente, essa obediência de Cristo, gente, não é obediência até o momento que eu quero, não. Não é até o momento da minha hora chegar, não. A minha hora do dia, né? A hora chegar, a hora que todo mundo vai chegar nas porcentagens da vida aí, da nossa vida. Só que muitas das vezes a gente vem para o culto, aí quando chega no final do culto, antes de terminar o culto, vai embora. Antes de a gente, muitas vezes está um momento de um apelo, meu irmão, e a parte mais importante para Deus no culto é quando as vidas deles são resgatadas. Para mim, eu vejo dessa maneira. E quando chega um momento de apelo, meu irmão, a igreja, que é a igreja em si, ela tem que interceder. Não arrumar as coisas e ir embora. Muitas vezes, um dia eu fiz isso. Eu já arrumei minhas coisas e fui embora antes do culto terminar. E as vidas para Jesus?
e as vidas para Jesus. E o ser semelhante a Cristo. E o glorificar as vidas que vão se render daqui a pouquinho a Jesus. Ser semelhante a Cristo é ser por inteiro, não por quarto de hora. Muitas das vezes a gente é semelhante a Cristo no quarto de hora da vida, do dia. No quarto de hora do dia eu sou de Jesus. No outro quarto de hora do dia eu sou de eu mesmo. Porque na hora do trabalho eu não falo de Jesus, mas na hora que eu estou na igreja eu falo de Jesus. Na hora que eu estou no grupo do ministério, oxente, quem manda mais texto bíblico sou eu. Mas na hora que eu estou no grupozinho da família, no grupozinho dos amigos, ser semelhante é compromisso de vida. E compromisso é estar na presença 24 horas por dia. Se você não está na presença 24 horas por dia, Deus te chamou aqui essa noite para dizer: esteja na minha presença. E ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 3, 7 e 8 diz: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Isso é Paulo falando. Por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas e as considero como... Está aqui. E essa daqui está mais agradável do que a de Cássio. E considero como lixo, porque a minha está aí, considero como esterco. Sabe o que é esterco? Merda. É, Alice. E eu considero como esterco, para poder ganhar Cristo. Ele está dizendo, sabe o que é aqui? Mas o que para mim era lucro, o que ele achava que era fantástico para a vida dele, o que ele achava que era maravilhoso, que era aquilo que ele tinha que viver, surfar aquela onda da vida dele, ser aquele cara dos sonhos, ser aquela pessoa maravilhosa no trabalho, isso, aquilo, outro, e nada de Jesus, Trabalho, faculdade. Não estou fazendo apologia à burrice, pelo amor de Deus. Mas muitas vezes ele está trabalho, faculdade. Aí trabalho. Estudo. Jesus foi para onde? Bíblia foi para onde? Aí o apóstolo Paulo pega e diz: eu passei a considerar como perda aquilo que eu achava que era lucro, e eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. João capítulo 14, versículo 15 diz: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E obediência é num todo. Muitas vezes a gente pega obediência na nossa vida com aquilo que a gente quer. E Jesus, ele está se lixando com o que você quer. Me desculpa a expressão, mas Jesus, ele não quer saber o que você quer. Como o apóstolo Paulo falou aqui, eu as considero como esterco, eu as considero como lixo, como diz ali. Jesus quer que você viva para Ele. Você vai viver para Ele. Ser semelhante a Cristo é ter uma mudança real de vida, meu irmão e minha irmã. E ei, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Tenho certeza que se for levantar aqui, tem vários testemunhos de vida, que um dia a sua vida era horrível, e hoje sua vida, se você continuasse daquele jeito, você diria: eu já estava morto. E você entregou sua vida a Jesus e vive semelhante a Cristo, e sua vida, e você está aqui hoje, e sua família está transformada. Se não está ainda, vai estar. Ou se vai, porque as suas ações vão determinar essa vitória. As suas ações em Cristo vão determinar vitória dentro da sua casa. Bênçãos, como o pastor Leandro pregou o culto anterior, bênçãos sem medida vão vir através das suas ações na palavra de Deus. Servir a Jesus é mais do que falar, é fazer.
Fale pouco e faça muito. Servir a Jesus é mais do que falar, é fazer em unidade e amor. João capítulo 10, 14 e 15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Conheço as minhas ovelhas, o bom pastor está dizendo, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Meu irmão, Jesus é extraordinário, Jesus é perfeito, Jesus não tem palavra linda para falar para Jesus. No versículo 27 e 30 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu e o Pai somos um. Sabe o que é que tem que dizer aqui? Da mesma maneira que Jesus e o Pai é um, nós, quando entregamos a Ele, queremos ser semelhante a Ele, nós somos um com Ele. Mas para ser um com Cristo, tem que jogar fora as coisas ruins. Ah, pastor, mas às vezes tem coisa ruim que volta para todo mundo, mas só não segura. Só não segura as coisas ruins. Só não pega aquelas coisas que troncha, estressante. Não pega e fica assim retendo, não. Solta fora. E no 10:41 diz: e muitos iam até ele e diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem era verdade. Tudo que João escreveu a respeito de Cristo é verdade. E aí, se ele disse isso, é porque ele está dizendo que Jesus disse: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, e o bom pastor conhece. Ei, Jesus conhece você nos mínimos detalhes. Jesus me conhece nos mínimos detalhes. E muitas das vezes a gente ouve algo que não quer ouvir, e sabe o que acontece? A gente fica assim, ó, fecha a cara. Ei, Jesus, Ele está transformando dia após dia a sua vida e a minha vida. Jesus vem transformando, Jesus vem transformando. Teve um filme que eu assisti um dia desse, semana passada, eu acho. E o filme foi muito interessante. Ele não é cristão, mas foi um filme de drama e tal. Eu gosto de filme assim. E eu nunca tinha visto esse filme. Eu não sabia nem. Eu botei lá e disse: vou assistir. Eu não estava com sono, botei e fui assistir. O filme é Remando para o Ouro. E era um grupo de jovens de uma escola, faculdade, alguma coisa do tipo, que eles simplesmente se inscreveram. Eram jovens humildes, alguns eram simples e outros de uma classe melhor, e eles se inscreveram para entrar no grupo de remo, uma parada dessa aí, ó, desse mesmo barquinho aí, ó. E o detalhe desse filme, que eu aprendi algumas coisas, é que foi feita uma seleção. Tinha tipo esse concurso da PM aí, que vai um monte de gente, reprova um bocado e passa um bocado. Pronto. E só ficaram 8. Se eu não me engano, foi 8. E esses 8 eram os melhores. Eram os melhores. Eram os mais rápidos, os mais fortes, os mais inteligentes, os mais brutos. Porque remo precisa muito de força. Força, elasticidade, altura, enfim. Mas isso aí não vem ao caso. Mas aí pegaram os melhores. Juntaram os melhores que competiram para chegar ali em barcos diferentes, em remos diferentes. E colocaram os melhores no mesmo barco. Aí o que acontece? Os caras foram logo campeões. Não. Porque quando os melhores estavam em barcos diferentes, para competir, para cada um por si, cada um deu o seu melhor e passou.
Só que aí quando os melhores estavam no mesmo barco, faltou algumas opções das características de Cristo. Faltou humildade, faltou obediência. Por quê? Faltou humildade, porque os cabas, um era melhor do que o outro, aí ninguém queria se rebaixar, todo mundo era bom, e ninguém queria, eu sou melhor, começou a brigar, ninguém ganhou nada. Treinava, era pior do que os meninos. Aí, chegou, trocaram um técnico, botaram outro técnico, e o técnico começou a alinhar a equipe. O técnico começou a ajustar, ei, aquilo que tu passou com teu pai, que teve um que passou um problema com o pai, aquilo que tu passou com teu pai, não deixa trazer para cá não, para a tua vida de hoje não. Tu vai ter transformação da tua vida, mas tu tem que aprender a perdoar o teu pai lá atrás. Aí eu disse, eita, não é de Deus não esse filme não, né? Aí eu, eita, aí, aquilo que você passou lá atrás, deixa lá atrás e vai viver o extraordinário da tua vida hoje. Aí chega para outro e dá uns conselhos, e dá uns ajustes, e começou a coisa começar a funcionar. E para eles ganharem a competição, não bastava ser os melhores, cada um por si. Precisava ser os melhores em unidade. O interessante é que, aí eu aprendi uma paradinha no filme, é que o remo, para se remar, para se ter uma velocidade superior à comum, é preciso todo mundo remar por igual. Levantou o remo fora d'água, estavam os 8 com o remo fora d'água. Baixou o remo dentro d'água, estavam os 8 dentro d'água. Tá um momento. Se tiver sem unidade, meu irmão, não vai não. Se tiver sem unidade, meu irmão, as nossas ações vai definir quem é lá fora. As nossas ações vão definir as pessoas lá fora. As nossas ações vão definir aquilo que Jesus é lá fora. Como assim? Porque muitas das vezes tem igreja por aí. Ah, é Cristo, é crente, ó. É crente. O pastor Leandro foi num lugar, no meio de um mês, para a gente fazer uma ação social. E a gente vai fazer. Só que ele foi no lugar com os meninos, eu não pude ir. E sabe o que aconteceu? Teve gente que bateu a porta na cara deles. Sabe por quê? Perguntaram, é crente, é? Quero não. É crente, é? Quero não. Sabe qual é o problema disso? Não é do pastor e dos meninos que foram não, viu? O problema disso, sabe o que é? É que a igreja que está lá não fez nada pelo esse povo que está lá. Os crentes que estão lá, esse povo está desse mesmo lá ó, há muito tempo. As igrejas, porque tem igreja grande lá, muito maior do que a nossa. Mas os crentes que tem lá não dão um exemplo. As ações determinam as pessoas que vão se render a Jesus lá fora. E se as nossas ações não forem conforme a vontade de Deus, é porta na cara. E a gente vai lá, ou se vai, e vai mostrar àquele povo quem é Jesus. Porque aquele povo não conhece Jesus, porque não estão apresentando Jesus da maneira que Ele é. E essa igreja, Cristo é o tema. Ela mostra Jesus como Ele é. As pessoas, os membros dessa igreja mostram Jesus como Ele é. As ações das pessoas dessa igreja mostram, apresentam Jesus como Ele é. E terminando essa ilustração do filme, aí os camaradas começaram a se alinhar, começou a conhecer um outro,
começou a criar laços. Ei, se a gente finge que conhece Jesus, a gente não cria laço com Jesus, meu irmão. Se a gente finge que tem tempo a sós com Deus, a gente não tem tempo a sós com Deus. Fingir ter não é ter. Sabe aqueles que, por exemplo, o cara pega aí, se veste como rico, mas não é rico? É fingir algo que não é. Está num tempo, chegou um tempo, que Jesus está procurando os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Não é meia verdade, é verdade. E para terminar ainda essa ilustração, os camaradas começaram a se alinhar. Treino após treino, remada após remada. E começaram a se alinhar a um único som das águas descendo, a um único som do remo subindo, a um único som uníssono. Em harmonia, em amor. O remo exige coordenação, equilíbrio, ritmo, integrado, disciplina física e mental. Considerado ser um esporte completo por ter todas essas características. Você quer ser cristão? Eu quero. Mas para ser cristão, tem que ser completo. Cristão, ele é completo. Já estou terminando. Tudo isso para quê? Tudo isso que a gente vive é para quê? Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Fica de pé, igreja. Se você sair daqui essa noite e segurar 4 palavrinhas para a sua vida, de tudo que eu falei, de quase de 1 hora de que eu falei, segura para você: renúncia, humildade, obediência